Olá, gente. Estou aqui mais uma vez e hoje vamos falar sobre compromisso com Deus. Compromisso, gente, é uma coisa muito séria, né? Ter um compromisso com alguém é uma coisa muito séria. Então, tu imagina um compromisso com Deus. É outro nível. Então, vamos começar com uma palavra em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz o seguinte: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui, Jesus está nos dizendo como uma ordenança que, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser a nossa prioridade, tem que ser a primeira coisa que a gente vai nos preocupar na nossa vida. Isso é muito difícil para a gente entender, eu acho, porque a gente sempre quer projetar toda a nossa vida, a gente quer decidir onde a gente vai trabalhar, quanto a gente vai ganhar, o apartamento que a gente vai morar, ou casa, mobília, estudo. A gente se preocupa com tudo isso antes de se preocupar com o reino de Deus, antes de se perguntar: para aí, Deus, o que tu quer que eu faça? Né? Porque quando o reino de Deus está em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, né? No caso, todas essas coisas que foi citado aqui antes, né? Que é alimento, casa, né? Todas essas preocupações que nós temos, né? Vestimenta, tudo isso vai ser suprido se o reino de Deus estiver em primeiro lugar. Então, se a gente lê aqui e prestar atenção, a gente vê que a gente faz literalmente o oposto. A gente se preocupa com todas as coisas primeiro e tenta arrumar tudo. Depois sobra tempo de ficar, depois eu vou me preocupar com o reino de Deus, depois eu vou buscar Deus, depois eu converso com Deus, ver se Ele me dá a bênção, né? Isso está completamente errado, porque a gente acaba indo para uma direção que não é a direção que Deus queria que a gente fosse. E a gente acaba perdendo um baita tempo com uma coisa que não vai dar certo, depois a gente vai ter que mudar, né? Depois quando a gente for falar com Deus, Deus vai nos mostrar e a gente vai ter que voltar do zero, começar tudo de novo ou desfazer coisas que a gente já fez, né? Então é muito importante a gente ter, em primeiro lugar, o reino de Deus, né? Ele tem que ser a nossa prioridade e nós temos que ter compromisso com Deus. E aí, o que seria o compromisso, né? Que a gente pode ver ali em José 24:15, que fala sobre a renovação da aliança. José falou para o povo, exortou o povo a escolher, né? A quem eles serviriam, porque o povo estava ali naquela de servir outros deuses, né? Por causa que eles estavam daquela tradição do Egito, que tinha muitos deuses. E ele disse: vocês têm que escolher, não dá para ficar um pouco com Deus e um pouco com outra pessoa, né? Seria botando numa relação carnal, uma relação que a gente tem aqui pra gente entender melhor, seria: eu só vou ficar com essa pessoa, vou ficar ficando com essa, vou ficar com aquela, né? Vou testando pra ver a hora que eu decidir, eu escolho, né? E com Deus não é assim, não dá pra ser assim, né? Ou é Deus, ou são outros deuses que tu quiser, mas tu tem que escolher, tem que ter um compromisso. Se tu quer Deus, tu tem que escolher Deus, como Josué disse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele renovou a aliança com Deus e disse: não, Deus, eu tenho compromisso contigo. Tu é o único e verdadeiro Deus e só a ti eu irei servir e adorar, né? Então é esse compromisso que a gente tem que ter com Deus. E além dessa declaração que a gente faz, a gente também tem que demonstrar o nosso compromisso com Deus através das nossas atitudes diárias. Ou seja, cumprindo mandamentos, cumprindo princípios, né? Mostrando para Deus, assim como está escrito em João, agora eu não vou lembrar o lugar exato, aquele que me ama, né? Guarda os meus mandamentos. Então a gente tem que mostrar o nosso amor por Deus, o nosso compromisso com Deus através do cumprimento de mandamentos e do cumprimento de princípios bíblicos. E aí tu vai me perguntar: como assim princípios? O que seria isso? São as coisas ali que a Bíblia nos ensina de uma forma que está implícita, né? Que não diz claramente: olha, não faça isso. Mas se você ler e entender ali o contexto, se você estudar, você vai ver que tem coisas que a gente não pode fazer por princípios, entende? Tem coisas que a gente tem que fazer porque é um princípio bíblico e tem coisas que a gente não tem que fazer porque fere esse mesmo princípio, né? Então é importante sempre a gente estar estudando a palavra
estar sempre conversando com Deus, sempre estar em comunhão com Deus, para estar sempre renovando o nosso compromisso, né? Sempre reafirmando o nosso compromisso e sempre pedindo força para Deus, para que a gente esteja sempre caminhando de acordo com a vontade de Deus, né? Que é boa, perfeita e agradável. E assim, nesse relacionamento, né, que a gente tem com Deus, tudo vai correr bem, né? Se a gente fizer o que Deus está nos mandando. E, resumindo, o que eu quero dizer sobre compromisso com Deus é que nós devemos buscar ter um compromisso com Deus. E cada vez estar mais perto dele, cada vez ter mais intimidade, para que a gente possa cumprir o nosso propósito nessa vida e possa andar sempre debaixo da vontade de Deus, né? Que é maravilhosa, que é boa, perfeita e agradável. E isso a gente só vai conseguir buscando a Deus, né? Estando sempre ali, alimentando esse relacionamento e buscando a Deus. E é isso aí, muito obrigada por assistir. Deus abençoe vocês.